Olá, boa tarde. No início desta semana tinha prometido fazer uma análise aos índices europeus, acabei por não ter essa oportunidade, por isso vou fazer agora uma revisão em vídeo para conseguir englobá-los a todos de uma só vez. Começando aqui pelo CAC e avaliando numa perspectiva semanal, podemos ver que o CAC, desde meados de 2014, sensivelmente, que entrou num período de estagnação. Teve aqui um pequeno período de interrupção ascendente desta estagnação durante sensivelmente entre fevereiro e dezembro de 2015, mais coisa menos coisa, mas acabou por não ser uma interrupção muito significativa, porque acabou por não haver uma consequência de longo prazo. Neste caso, podemos verificar que, de uma forma geral, desde 2013, finais de 2013, até ao momento, o CAC tem vindo a lateralizar num range relativamente bem definido, pouco extenso, entre os 10% e os 15% de amplitude. Não é, de facto, muito significativo e o CAC, peguei no CAC, podia ter pegado em qualquer um dos restantes, têm tido um comportamento muito semelhante. Temos, neste momento, um movimento de potencial breakout ascendente que pode levar a cotação aqui até à zona, pelo menos numa primeira fase, dos 5.000 pontos. Vamos ver depois disso o que é que acontece, mas, na minha opinião, acaba até por ser um pouco surpreendente este breakout nesta fase, apesar de estarmos muito próximos da resistência, acabou por ser, de certa forma, algo surpreendente de uma forma geral. Olhando para o gráfico diário, podemos vê-lo com maior detalhe. Esta foi a resistência que eu tracei agora no gráfico semanal. Se fizermos aqui uma resistência um pouco mais detalhada no gráfico diário, podemos ver que aqui no curto prazo temos de facto sinais de breakout ascendente, temos uma margem interessante de progressão. Vamos ver até onde é que o CAC vai. Está bastante forte, pelo menos tem estado bastante forte até ao momento, um gap up bastante poderoso. Vamos ver até onde é que nos leva. Neste momento, num ponto de vista um pouco mais defensivo, eu diria que os pontos de suporte estarão por baixo desta consolidação. Aqui na zona dos 4.335 pontos, sensivelmente, seria, para quem está dentro, uma zona a vigiar. Não é, ainda assim, contudo, um suporte forte o suficiente para aguentar caso haja um movimento descendente. Reparem, de uma perspectiva muito global, o CAC no gráfico horário, não só o CAC, uma vez mais, mas também os restantes índices europeus, não têm tido uma linearidade de movimento muito grande. Já no gráfico horário, esta linearidade é muito superior e há muito tempo, há largos meses, que eu tenho vindo a preferir negociar este e outros índices de um ponto de vista de curto prazo, ao invés de um ponto de vista de médio e longo prazo. Repare-se, neste caso, temos um movimento muito mais linear, não são tão erráticos os movimentos de curto prazo e isso permite aumentar a previsibilidade de movimentos do título. Repare-se, acabou por haver aqui um breakout ascendente daquela resistência lá acima, desta resistência. Foi este breakout ascendente que agora suporta este movimento. Em termos de projeção, isto acaba por ser um canal, se tivermos como projeção potencial a amplitude deste canal, vamos ver onde é que isto vai dar. Ora, precisamente ao ponto onde foi tocado, como podem ver, o ponto que foi tocado recentemente, já é o ponto de projeção do canal. Agora podemos eventualmente ter aqui uma pequena retração, inclusive é uma retração que pode até levar a cotação a voltar a entrar no canal. Mas, volto a dizer, de uma perspectiva muito generalista, reparem, se fizermos zoom out, acaba por haver uma amplitude de movimentos algo errática. Se repararmos no movimento mais pormenorizado do gráfico horário, aqui sim, temos uma grande disciplina técnica muito superior àquela que temos visto em time frames de médio e de longo prazo. É por isso uma sugestão potencial poderá ser, pelo menos, guiar a negociação por estes pontos. Para já, em termos de gráfico horário, deixaria também aqui uma indicação nos, 4.480 pontos, aqui na primeira parte desta zona de suporte, uma zona a vigiar. Em princípio, se tivermos aqui uma quebra em baixa do canal, poderemos ter um compromisso do mesmo. Num time frame, já agora estamos em vídeo, temos
esta facilidade. No time frame de 30 minutos podemos ver aqui que eventualmente poderá vir a formar-se aqui um pequeno padrão de inversão top, e a ser quebrado pode depois gerar este movimento descendente. Há que vigiá-lo, ainda é demasiado precoce para estarmos a levantar esta teoria, pode até nem haver aqui uma leg down, mas será algo a vigiar. No que diz respeito ao DAX, um cenário relativamente semelhante em termos de médio prazo. No longo prazo não há uma grande distinção relativamente àquilo que acabamos de ver em relação ao CAC. Repare-se, neste caso em concreto tivemos também aqui uma sinalização do movimento de breakout. Acaba por não haver assim um volume muito significativo do ponto de vista ascendente. Aqui temos sim uma sinalização, como eu dizia, em termos de preço. Temos velas bastante fortes no sentido ascendente, menos convincentes no sentido descendente, o que geralmente pode ser um sinal potencial de movimento de breakout. Neste caso, temos aqui alguma facilidade em termos de colocação de stops. Temos aqui uma referência. Volto a dizer, uma vez mais, a volatilidade de curto prazo tem sido tanta que acaba por ser difícil termos no gráfico diário um ponto de referência muito forte para a colocação de stop, mas ainda assim a zona dos 10.436 pontos poderá ser uma primeira referência, sendo que a segunda seria a zona dos 10.186 pontos. Não obstante, não será surpreendente se tivermos depois uma reação descendente e uma violação temporária dos mesmos. Em termos de resistências, a próxima situar-se-á aqui nos 11.442 pontos, poderá ser uma zona de ambição para a progressão no DAX. No gráfico horário, aqui sim conseguimos ver, como conseguem reparar, alguma linearidade acrescida, olhando aqui para a última fase do movimento, relativamente semelhante àquele que vimos no CAC. Reparem, breakout ascendente desta zona de acumulação-distribuição, acabou por ser uma zona de acumulação, e agora temos movimento ascendente. Tivemos aqui uma pequena sinalização, um pequeno padrão que pareceu projetar o preço. Neste momento temos também uma linearidade ascendente significativa, não temos aquela ligeira hesitação, pelo menos de uma forma tão marcada como existe no CAC, o que significará que o DAX poderá neste momento estar mais forte em termos ascendentes. O IBEX dos três é aquele que tem apresentado uma menor volatilidade de médio prazo, tem tido movimentos mais lineares, mas também tem falhado um pouco na correspondência de expectativas. Nesta fase tínhamos o IBEX aqui próximo de uma zona de suporte, e enquanto que os restantes fazem um breakout ascendente, o IBEX faz uma reação a esta zona de suporte. Podemos considerá-la aqui uma zona, se virmos pelo sombreado, a parte forte do suporte em si ficará aqui nos 8.610 pontos. Temos para já como primeiro desafio para o IBEX ultrapassar esta pequena zona de resistência que se encontra entre o máximo relativo, o penúltimo máximo relativo e o último. Poderá ser um desafio acrescido. O IBEX, tal como o PSI 20, não parte das mesmas circunstâncias para este movimento ascendente, por isso poderá ter aqui alguma dificuldade acrescida em ultrapassar esta zona. Nesta fase, se eu tivesse que meter o meu dinheiro num dos três índices, ponderaria não o colocar no IBEX, porque me parece dos três aquele que está com um movimento mais enfraquecido. Reparem aqui no gráfico horário, enquanto que os restantes têm um planalto, chamemos-lhe assim, em termos da cotação, tivemos um mínimo relativo, uma estabilização ascendente de acumulação ou distribuição, e depois um movimento de breakout a esse ponto. No IBEX acabamos por ter mais uma espécie de um fundo arredondado aqui no curto prazo, que, enfim, demonstra alguma fragilidade do título quando comparado com o CAC ou com o DAX. Temos aqui uma zona de suporte, chamemos-lhe, é uma zona de suporte sem dúvida. A linha de suporte poderá ser questionada. O movimento ascendente em si tem sido bastante forte, também acaba por não ser surpreendente.
Reparem, aqui no gráfico horário temos uma zona de resistência já a aproximar-se, o que poderá dificultar aqui a progressão a partir deste ponto. Vamos ver o que é que o índice faz neste ponto, mas poderá ser já a primeira grande dificuldade ou o primeiro grande obstáculo a enfrentar. Uma zona de resistência que começa já pouco acima do ponto atual, nos 9.175 pontos. Vamos ver o que é que o índice faz na chegada a esse ponto. Passando aqui só muito rapidamente pelo PSI 20, que tinha analisado na semana passada. O PSI 20 acabou por aguentar-se muito bem. Tudo indicava para uma quebra descendente desta zona de suporte, e esta zona de suporte acabou por aguentar-se muito bem e acabou por ser dar um mote para o movimento ascendente atual do título. Vamos ver. Para já, a grande resistência estará aqui nos 4.744 pontos. Tenho, para ser sincero, algumas dúvidas que o título, que o índice, neste caso, consiga atingir este ponto, mas, dado o movimento generalizado nos índices europeus, poderá aproveitar o bom momento para estender um pouco mais este movimento ascendente. Eu, para já, continuo relativamente desconfiante deste movimento ascendente, mas vamos acompanhar. Desta forma, esta resistência, este suporte nos 4.371 pontos acaba por ganhar força e relevância para movimentos futuros, por isso há que mantê-la ainda mais vigiada para a negociação de curto e médio prazo. É tudo então por hoje em relação aos índices europeus. Muito obrigado pela atenção e o resto de bom feriado.